Nossa palestra de hoje vai ser com o nosso irmão Julião, trabalhador da nossa casa. Vamos falar sobre a depressão, trazendo para dentro de nós o sentimento maior, que é o sentimento de amor. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, esse Pai misericordioso, benevolente, indulgente, para que desperte em nós esse germe já colocado de todas as leis de Deus dentro de nós. Que nós consigamos cumprir todas elas, mesmo que de forma deficiente, deficitária. Que nós tenhamos a certeza absoluta de que as leis de Deus estão para nós, para nos ensinar, evoluir, cuidar, educar, testificar e glorificar o nome de Deus e a nossa fé em toda a existência. Que Jesus, nosso mestre, amigo, querido, cuide de cada um de nós, junto com a sua horda de bons espíritos, possa orientar todos aqueles que sofrem nesse momento. Que os nossos mentores espirituais nos intuam e nos assistam. Que assim seja, graças a Deus. Por favor, Julião. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva nesse instante, trazendo para nós a claridade necessária, fazendo que nós, nesse instante, deixemos nossos corações e mentes abertas para todas as informações que serão trazidas para nós através dessa pequena exposição, abordando um tema que nós já abordamos algum tempo atrás, e eu já tinha deixado para vocês que nós retornaríamos para agregar um pouco mais ainda de conhecimento, porque é uma questão muito importante, é um tema muito importante, que através das informações trazidas, tanto de livros, como da própria Associação Médico Espírita, é muito necessário que nós nos atentemos para cuidar desse mal, que infelizmente não é de hoje, mas tem cura. O mal tem cura. E precisamos nos atentar a essas condições. O nosso tema de hoje está baseado nessa pequena frase. Depressão. Depressão, vencendo a depressão. Na primeira abordagem que nós fizemos sobre depressão, nós trouxemos alguns dados importantes da Organização Mundial da Saúde, referente ao tamanho desse mal que há tempos, não é de hoje, mas hoje é considerado o mal, a doença do século, né? Mas há tempos, inclusive com pontos, lá na nossa Bíblia nós trouxemos. Não é de hoje. Há muito tempo a nossa população vem sofrendo. Nós sabemos que as aflições às quais nós estamos no decorrer de nossa vida, elas não são poucas, mas existe sim, dentro do próprio Evangelho, dentro do conhecimento, dentro de instruções, os meios necessários para nós adquirirmos não só a confiança, mas passarmos por essas situações. E para compreender um pouco, para nós começarmos a compreender um pouquinho disso, vamos pegar aqui essa frase de Kardec, apoiada no Evangelho, para compreendermos essas aflições e como elas atuam em nossas vidas, que nos traz o seguinte: as aflições na terra são os remédios da alma. Elas salvam para o futuro, como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. É por isso que o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. São inúmeras, durante nossa caminhada, as aflições às quais somos submetidos. Mas hoje, especificamente, vamos tratar de uma delas, a depressão. E para entendermos, vamos recordar um pouquinho algo que nós já havíamos
trazido, mas é sempre importante ressaltar. A depressão é silenciosa, qualquer um pode ser vítima. A depressão não tem cor, não tem sexo, não tem idade, e a qualquer momento de nossa jornada, dependendo ali das causas, nós podemos estar acometidos de uma depressão. Mas existem os meios e os locais e auxílios sempre à nossa disposição, que na maioria das vezes nós desprezamos, a não ser quando bate a nossa porta. Depressão não é frescura. Nós trazemos conosco a condição preconceituosa de muitas vezes olhar para o outro, não entendendo o verdadeiro significado da depressão na vida daquela pessoa, e às vezes rotulamos. Isso é muito comum, né? Depressão não é frescura, nem tem hora para chegar. É uma doença que tem cura. Busque sempre conversar, não esconda o sentimento. Fale desse sofrimento com quem pode te apoiar. Olhando para o meio que nós estamos inseridos nesse instante, nós temos também aqui nessa casa, como em muitas outras, um atendimento fraterno que visa entender esse processo, quando nós conversamos com as pessoas que nos buscam, para encaminhar, para fazer com que ela se sinta acolhida, e muitas vezes, como nós sabemos, demora muito para a pessoa ser socorrida na sua necessidade, porque ela omite de si mesma a necessidade de auxílio. É uma condição da depressão. O esconder-se de si mesmo, afastar-se das pessoas, perder a fé em si própria, é uma condição natural. Aí Joana de Anjos nos traz o seguinte, abordando esse tema. A depressão é sempre uma forma patológica do estado nostálgico, ou seja, nos remete a condições, a vivências de outrora, do nosso passado, influindo diretamente no nosso presente. Esse deperecimento emocional fez-se também corporal, já que se entrelaçam os fenômenos físicos e psicológicos. A depressão é acompanhada quase sempre de perda de fé em si mesmo, nas demais pessoas, em Deus. Essa situação, ela é muito comum à pessoa que encontra-se nesse estágio. Perde totalmente a fé. Se perde dentro de si mesmo. Mas nós vamos buscar aqui hoje um meio de esclarecer e fazer com que, porque aqueles que aqui estão hoje já conseguiram de alguma forma buscar esse auxílio. Emmanuel traz também sobre isso, que depois nós retornaremos na seguinte situação. A depressão interfere na mitose celular, contribuindo para o aparecimento de câncer e de outras doenças imunológicas, sobretudo a deficiência imunitária, facilitando as infecções. Na depressão existe uma perda de energia vital. Olha o quanto que a depressão pode e mexe com a pessoa. Debilita. E muito. Agora, quando nós olhamos assim para o lado, aqui mesmo, entre nós conseguimos, de alguma forma, identificar uma pessoa que está do nosso lado com alguns sintomas nesse sentido? É muito difícil. Mas, quando nós olhamos para o lado, muitas vezes, essa pessoa que está ao nosso lado, ela não nos mostra esse quadro, porque ele é íntimo, ele não está exposto, não é como se fosse algo que, ao olhar para a pessoa, nós identificamos em primeira vez. Aí nós precisamos, ao conversar com essas pessoas, buscar a causa que a levou àquela condição, mostrar para ela que existem consequências dessa condição, mas o principal, através do amor que nós podemos levar a essa pessoa, é mostrar a ela que existe
apesar de todo esse quadro, a condição de ela se recuperar desta condição. E isso é muito importante. Aí algumas causas e alguns sinais, para nós nos atentarmos e até quando percebermos isso em alguém, fazer a condução, levá-la a um local, a um médico, a um especialista, a um psicólogo, que é uma das coisas primeiras que a pessoa refuta, que ela não quer, mas é pela condição. Aí nós temos na nossa mão a condição de alguma forma já começar a auxiliar essa pessoa. As causas, inúmeras, mas para relembrarmos, problemas de saúde, questões familiares e financeiras, eventos estressantes, traumas, perda afetiva, fatores físicos, envelhecimento, também são causas. Uso de álcool e drogas, infelizmente, atualmente na nossa sociedade, contribui e muito para esse quadro, infelizmente. Aí alguns sinais que a partir de agora, ao adquirir essa condição de entendimento sobre depressão, nós podemos identificar em pessoas do nosso meio, familiares, amigos, até para conduzi-lo a uma condição de recuperar a vitalidade, recuperar a condição de amor à vida. Pensamentos ruins persistentes, falta de interesse e de prazer em realizar atividades. É aquele indivíduo que ele se esconde ali no cantinho dele, não se relaciona com ninguém, já é um motivo para nós atentarmos à condição desse nosso irmão. Alteração de peso não intencional, para mais, para menos. Dormir muito ou dificuldade para dormir. Dificuldade de concentração, falta de energia, culpa excessiva. É um rótulo muito comum dentro da depressão. Ela sempre se acha culpada de tudo aquilo que está acontecendo, sem buscar um verdadeiro motivo, a causa. Pensamentos suicidas. É sempre bom frisar que um dos principais quadros dos atendimentos que nós fazemos, no atendimento fraterno, os pensamentos suicidas, eles aparecem muito, contribuídos muitas vezes por problemas pessoais, por depressão. E toda vez que nós ouvirmos pequenos sinais, pequenas falas do desinteresse pela vida de um ente querido, de um amigo, que façamos, que possamos dar atenção, porque é muito perigoso. E ao auxiliarmos esse irmão, entendendo pequenas frases e efeitos que ele traz como pensamentos suicidas, é sempre bom nós tentarmos encaminhá-lo para um auxílio, seja psicológico, psiquiatra, psicólogo, ou um amparo de uma instituição, para que ele possa se recuperar. Exposto tudo isso daqui, nós podemos entender que, para compreendermos, é sempre bom que nós tragamos, melhor dizendo aqui, uma história que nos envolva, que nos esclareça causas e consequências. Para isso, pedir aqui o auxílio do nosso amigo Miguel aqui para auxiliar nessa pequena historinha. Creio que todos conhecem a habilidade que o Divaldo tem para nos contar histórias, nos relacionando a determinados temas que nos auxiliam a compreensão e entendimento. Nessa história em particular, trazida por Divaldo durante umas palestras, auxiliado ali por Joana, sua mentora espiritual, ele conta a história de duas personagens. Uma delas, uma jovem, conhecida como vendedora de ilusões da noite,
resolve tomar uma atitude e sai da Argentina. Essa outra personagem, sem entender o que havia acontecido, continua todas as quartas-feiras à noite, aí naquele mesmo lugar, à procura daquela por qual ele se apaixonou. Não a encontra. Isso se repete semana a semana, trazendo a ele um quadro de extrema tristeza. Essa tristeza vai aumentando, se torna uma depressão. Logicamente, alheio e totalmente receoso por um quadro de uma situação de um homem casado revelar o que estava acontecendo, guarda para si e aquela depressão vai aumentando, começa a definhar esse homem que não se abre, levando à consequência mais grave da vida. Ele desencarna através dessa depressão. Essa jovem, passado algum tempo, retorna a Buenos Aires, através de amigos em comum, fica sabendo que aquele na qual ela mantinha um relacionamento amoroso havia desencarnado. Totalmente desequilibrada, buscando ainda se reerguer e se afastar da vida que tinha, ela conhece o Espiritismo. Começa a frequentar as reuniões, através de um casal de idosos de bom coração, que abraçam, entendendo o drama daquela jovem, chegaram ao ponto de tamanho envolvimento emocional, adotaram essa jovem. Ela se dedica ao equilíbrio, à compreensão dos ensinos evangélicos e, passado algum tempo, ela se envolve com um rapaz, se apaixona e se casa. Tudo bem até aí, né? Desse casamento não demora muito, nasce uma criança, um menino. Esse menino começa a se desenvolver, mas algo chama a atenção nessa criança. Essa criança traz uma tristeza profunda. Começam a correr atrás de médicos, buscam explicações, clinicamente não encontram nada. A criança é perfeita, boa saúde, muito bem alimentada, muito bem cuidada, mas a tristeza toma conta daquele ser. Debruçada nos ensinos evangélicos, doutrinários, eles buscam uma explicação. O que será que acontece com essa criança? O porquê de tamanha tristeza? E é nesse momento que Joana de Ângeles, através do Divaldo, esclarece. Lembro daquele personagem, aquele homem, que através da sua tristeza acabou desencarnando? A misericórdia divina, dentro daquilo que conhecemos do conceito de Deus, que é justo e bom, não escreve por linhas tortas. Somos nós que não conseguimos entender. E a ele foi dada uma oportunidade de retornar ao seio daquela que ele amou, para que recebesse o amor que ele não lhe teve enquanto homem. Mas Joana também esclarece que aquilo que era o pedaço que faltava a ele cumprir da sua última encarnação, aquele tempo, seria o tempo que ele, como filho daquela mulher que ele amou, que ele amou tanto, seria o tempo que ele viveria ao lado daquela mulher. Essa história serve para nós entendermos causas e consequências. Mas como entender a maneira daquilo que é o foco do nosso aprendizado de hoje, que é vencendo a depressão? E nós vemos nessa história uma essência divina e muito clara, que é o amor. O amor existente, o amor doado daquela mulher para o seu filho, naquele estado, naquela situação,
para curá-lo e que ele pudesse retornar à pátria espiritual e seguir a sua jornada. A Associação Médica Espírita traz para nós várias orientações e ela coloca uma palavra que é essencial para nós iniciarmos esse processo de cura. Mas para nós doarmos, que é a palavra amor, nós precisamos recuperar essa autoestima para compreender que o amor, aquele amor retratado através das orientações divinas, pudessem ser o caminho para que isso possa acontecer. Tem uma colocação muito interessante que o Chico faz relativa à depressão e que nos chama a atenção. Porque nada na nossa vida se dá se não houver ação. Não é simplesmente reação, mas ação. E algo muito interessante que ele traz, que trata aqui nesse livro de Orações de Chico Xavier, do Carlos Bacelli, parece assim, meio bruto a princípio, entendermos um puxão de orelha que ele nos dá. Mas vamos lá. Quando a depressão me ameaçava, Emmanuel me recomendava deixar o que estivesse fazendo e ir à periferia, efetuando demorada visita aos lares em situação de penúria. Depois de conversar com aquelas mães, eu voltava para casa com vergonha de mim. Nós sempre achamos que o nosso problema é maior que o do outro. Nós sempre encontramos justificativas nas nossas condições naturais, nos nossos problemas, dificuldades para agirmos. Nós nunca olhamos para o lado. Isso é uma condição natural do ser humano. Aí ele fala sobre o remédio. Depressão se cura à custa de trabalho. Às vezes, o remédio é necessário, mas o trabalho é indispensável. Sempre. Mas vamos buscar uma visão mais ampla desse trabalho. O primeiro trabalho a ser feito para caminharmos para a cura da depressão é tirarmos de nós mesmos a condição de saber as causas, como Joana diz, que estão lá no nosso passado, para vivermos de maneira tranquila o nosso presente. E quando falamos viver o nosso presente, pensemos no seguinte: o que nós temos de essencial que nos foi dado por Deus? A vida. E quando se fala do presente em relação a tempo, passado, presente e futuro, é exatamente isso que Deus nos dá. O presente é um presente e dele devemos fazer bom uso para cumprirmos aquilo que é o nosso objetivo aqui na Terra. Doarmos o melhor de nós para o outro. Agora, para doar esse amor, a Associação Médica Espírita, nas suas inúmeras palestras, inclusive falando sobre depressão, fala que o material principal é justamente o amor. Mas para nós doar, nós temos que tê-lo. E se eu não me amo, como que eu posso dar ao outro aquilo que eu não tenho? Então nós precisamos buscar essa essência. Essência divina que nós sabemos, nós temos, que é o amor, para podermos iniciarmos esse despertar desse amor, é o início desse processo de cura da depressão. Uma outra palavra muito importante para esse processo, e vamos buscar aí o nosso amor próprio, para podermos levar esse trabalho para o outro, é justamente compreendermos que o autoconhecimento é o primeiro passo para podermos saber
Qual é a nossa capacidade no auxílio para o outro? Autoconhecimento. Será que nós refletimos no nosso dia a dia? Realmente eu me conheço? Será que eu estou conseguindo externar aquilo que eu sou para o outro? E isso é de suma importância. Além disso, nós temos diversas orientações de como fazer isso. Porque quando o Chico fala de trabalho, ele fala de nós nos dedicarmos auxiliando o outro com o melhor de nós. Lembra da historinha que ele fala de pegar e ir à periferia, ver o estado daquelas mães, das suas necessidades? É justamente para despertar em nós que nós temos abençoados condições de fazer algo por essas pessoas. Então, assim como trouxe hoje o Kiko muito bem aqui na abertura da nossa palestra, a necessidade, será que nós não podemos assim fazer um pouquinho? Agora, será que nós julgamos ou entendemos o que esse pouquinho de cada um pode levar àquele que não tem nada? Todo esse processo auxilia para nós entendermos que o caminho para essa cura da nossa necessidade, desta dita depressão, é justamente nós nos movimentarmos auxiliando o outro nas suas necessidades. Quando nós paramos para analisar o nosso real motivo de estarmos aqui, é justamente entender que é através do bem que você proporciona ao outro que faz com que você se sinta bem. Difícil essas reflexões, porque nós não paramos muito para analisar isso. Dificilmente nós paramos para fazer isso. Mas é também uma das recomendações feitas pela Associação Médica Espírita. Esses momentos de reflexão do autoconhecimento nos auxilia a compreender qual é a nossa real função durante o nosso período encarnatório. Durante esse pequeno período de muitas que teremos ainda, em auxiliar, levar ao outro o bem-estar. Estaremos assim caminhando para o real objetivo da nossa jornada. Dentro de todos esses recursos que nós temos, Carlos Bacelli também coloca algo muito importante. Sem desconsiderar a necessidade de prescrição medicamentosa, a que seja orientado por médico amigo e competente, não cruze os braços, porque toda depressão, quando dela não nasce, se alimenta da ociosidade. Uma característica muito comum, da pessoa que está neste quadro é ficar totalmente alheia a tudo e a todos. Esse despertar faz com que a pessoa se inclua novamente no meio social, sendo um instrumento, primeiro, dela própria, de uma autoajuda que ela está fazendo a si mesma. E sirva, nesse instante, de instrumento de auxílio e de recuperação daqueles que estão à sua volta. É de fundamental importância no nosso seio familiar, principalmente, que nós, através de pequenos detalhes colocados aqui, nós possamos observar naqueles que nos cercam pequenos detalhes em que chame nossa atenção e que antes que esse quadro se agrave, nós façamos com que essa pessoa volte ao convívio comum. Não é muito difícil. A ociosidade dita aqui nos desperta para entendermos, como Chico falou, o trabalho para o outro é o principal instrumento para nós mesmos.
Nós não estamos simplesmente ajudando o outro, nós estamos nos ajudando. E isso é muito importante. As dificuldades da vida, de maneira alguma, servem para ficarmos abalados, abatidos ou depressivos, mas devem servir de estímulo para nós vencermos e conquistarmos. Nós não devemos continuar olhando para a depressão como um obstáculo no qual nós não conseguimos transpor. Nós conseguimos transpor, sim. Com certeza. Nós devemos afirmar isso para nós mesmos, da condição que é comum a nós, graças aos ensinos trazidos por nosso irmão maior, relativo àquilo que nós somos. Reafirmar, refletir sobre os ensinos do Mestre nos auxiliam a compreender a real força, a despertar a essência divina que está dentro de cada um de nós. Quando nós vamos lá em Mateus, no capítulo 5, nós encontramos diversas frases que nos motivam a refletir muito sobre isso. E uma delas, em que ele se dirige não de maneira individual, mas à comunidade, em que ele diz da nossa capacidade, é dito por Mateus: vós sois luzes. Ele está se referindo à capacidade que nós temos, não simplesmente de iluminar o outro, mas de nos iluminarmos e transpormos qualquer dificuldade, depressão ou qualquer outra barreira que aparecer em nosso caminho. São várias as considerações que nós podemos encontrar, palavras do Mestre que nos motivam. Mas para isso, uma das recomendações trazidas é justamente essa: a leitura e a busca de fontes aonde nos inspirem a entender, a compreender a essência dos ensinos do Mestre é primordial para esse quadro de recuperação, de cura de um processo de depressão. Leituras edificantes podemos encontrar tanto nos evangelhos, a bibliografia espírita nos recomenda, nos traz inúmeros títulos que nos auxiliam nesse sentido. E aí fica mais uma recomendação que, por enquanto, nós não temos aqui, mas eu vou conversar com a pessoa responsável para ver se traz esse livro para nós, que é esse livro aqui. Depressão, consequência e tratamento. Traz aquela história que eu falei para vocês e traz também, no seu capítulo 5, Isaías Claro é o autor. Só para deixar claro também, a editora O Clarim. No capítulo 5, que fala exatamente sobre curas, vai trazer, além desses dados colocados aqui, o caminho que nós podemos percorrer através do autoconhecimento, que é a edificação de conhecermos a nós mesmos e entender a capacidade que nós temos de transpor essas dificuldades e inúmeras outras condições daquilo que podemos fazer diante de um quadro de depressão. Não simplesmente para nós mesmos, inclusive para que nós possamos auxiliar as pessoas que estão à nossa volta. O principal entendimento, meus irmãos, que nós devemos ter dessa doença não é esse monstro que foi criado, é a doença do século, é o que mais está fazendo que pessoas sejam levadas ao suicídio, não. O que nós devemos compreender de todo esse processo é da capacidade que nós temos não só de transpor, mas também de auxiliar as pessoas que estão à nossa volta. Essa é a parte mais importante. Outro ponto muito importante que nós devemos entender é que, trazido por Joana de Ângeles,
Ninguém tem o destino do sofrimento. Ele é o resultado da ação negativa, jamais a causa. Nós estamos num processo de conhecimento, de evolução, de transição planetária, onde estamos ainda sujeitos a inúmeros pontos aonde, vez ou outras, nós ainda recalcitramos. Faz parte do processo. Mas compreender que abaixo do amor do Pai para conosco, ninguém está aqui para o sofrimento, e entendendo isso, nós estamos mais fortalecidos ainda para não deixar que seja qual for a dificuldade, depressão ou qualquer outro obstáculo no nosso caminho, seja impedimento para que nós alcancemos o nosso grande objetivo, a condição de evolução contínua que nós estamos aqui para cumprir. A depressão tem cura. E uma das curas é justamente o envolvimento para que, através da ação, nós possamos não só sair dela, mas que possamos também sermos aquele que vai auxiliar o irmão a também sair. Façamos mais leituras, busquemos nas mensagens deixadas pelo nosso querido irmão Mestre Jesus. Que essas mensagens possam, através das leituras que nós fazemos continuamente, no dia a dia, no Evangelho no lar, na leitura dos seus ensinos, que ela nos envolva de tal maneira que nós sejamos este instrumento para nós e para que possamos fazer com que este amor, que é a essência divina, está dentro de cada um de nós. Nós somos a essência divina. Nós somos criados através da essência divina. E precisamos continuamente repetir isso para nós mesmos, porque é o nosso combustível para que sejamos esse instrumento. Fazendo isso, vencer a depressão será um passo pequeno, contínuo, necessário, principalmente para levarmos para o nosso irmão a condição de melhora. Pois depressão tem cura, e a cura se dá através do amor. Que possamos, meus irmãos, na compreensão de tudo isso que foi passado para nós hoje, entender que o grande objetivo é realmente amar o próximo e ser um instrumento de Deus aqui na terra. Possamos nesse instante, então, mais uma vez agradecer a oportunidade de refletir em cima dos temas que nos são dados como oportunidades para levarmos àqueles que necessitam a condição de compreender o quanto o Pai nos ama. Compreender a alegria que nós podemos transmitir ao outro com um gesto tão simples, sorriso, paz, alegria. Que nós possamos hoje, depois que saímos daqui, levar essa condição àquele irmão que nós sabemos está passando por essa situação. Que ele se sinta envolvido por toda essa atmosfera que nos cerca nesse instante, por esses irmãos que nos rodeiam, felizes, porque nos intuíram a compreender
que o mais importante em tudo isso é levar o amor do Pai ao irmão que necessita de amparo. Divino Mestre, querido irmão, Pai amado, obrigado por esse início de domingo, obrigado por essa manhã, obrigado a todos os presentes que vieram buscar o conhecimento para que sejam instrumentos de multiplicação do Teu amor, Pai. Que o Teu amor reflita durante todo esse domingo, durante toda essa semana, em forma de ação, que possa alcançar aos irmãos necessitados e que possamos ser sempre instrumento de luz refletidas através do seu amor. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Julião, pelo estudo de hoje. Muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanharam pelo canal do YouTube. Nosso beijo, nosso abraço. E nós aqui, por nossa conta, vamos ao passe. Aqueles que estão em tratamento, retornem, continuem em silêncio, em oração, para dar continuidade ao trabalho do passe. Tenham todos um domingo maravilhoso. Aproveita que o solzinho está aparecendo ali, está esquentando. Fica um pouco no sol, mas não esquenta a cabeça. Aproveita o calorzinho, fica de boa, não esquenta a cabeça. Nesse estudo que o Julião trouxe para nós aí, preocupar a sua cabeça também é uma das formas de você, sem querer, atingir essa depressão, esse estado de espírito desconfortável que tem. Então, não se preocupe. Centra só naquilo que é certo que vai dar problema. Tenha todo mundo um bom domingo, tá bom, gente? Até domingo que vem, se Deus quiser, estamos juntos.